E aí galera, tudo bem? Bom gente, nos Estados Unidos, um grupo de cientistas da LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, anunciaram a comprovação da existência das ondas gravitacionais. Ou seja, eles mediram pela primeira vez ondas gravitacionais. Eles fizeram um anúncio da comprovação da existência dessas ondas gravitacionais agora no dia 11 de fevereiro de 2016, mas a medição foi feita no ano passado, no dia 14 de setembro de 2015. Bom, então por que eles só agora anunciaram? Já que a medição foi feita no ano passado, tá, no dia 14 de setembro de 2015. Porque os cientistas precisavam comprovar que essa medição foi realmente de ondas gravitacionais, porque poderia ser de algum outro fenômeno. Por isso que só agora anunciaram. Bom, gente, também vou falar o que são essas ondas gravitacionais e o que a descoberta delas, a comprovação da existência dessas ondas gravitacionais representa para a astronomia, para a física e para a ciência de um modo geral, tá? Qual a importância dessa descoberta e comprovação das ondas gravitacionais? Bom, gente, vou começar agora então falando sobre as ondas gravitacionais, tá? Vou falar o que são as ondas gravitacionais e vou tentar falar de uma forma bem didática, para mesmo que você que não mexa diretamente com física possa entender de uma forma muito simples, tá bom? Vou tentar ser o mais simples e didático possível, tá certo? Vamos lá então. Bom, gente, antes de começar, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque tem muita coisa para falar. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um link para a segunda parte desse tema, tá? Das ondas gravitacionais. Então, por favor, assista agora essa parte e depois não deixem de assistir a segunda parte. Basta clicar aqui embaixo na descrição do vídeo no link que leva para a segunda parte. Vamos lá então. Bom, gente, para eu falar o que são ondas gravitacionais, primeiro eu tenho que falar de gravidade, tá? Bom, vamos falar então da gravidade pela teoria clássica da física. Na teoria clássica da física, é enunciado que dois corpos são atraídos por uma força, né? Dois corpos que tenham massa são sempre atraídos por uma força. E essa força, ela é igual ao produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Então, se eu tenho dois corpos aqui, eles sofrem atração e essa atração é proporcional às massas dos dois corpos. É como se houvesse uma linha invisível entre esses dois corpos, tá? Agora vamos imaginar que aqui seja o Sol e aqui um planeta. Se um planeta vem com uma certa velocidade linear, passando perto do Sol, ele vai entrar em órbita, justamente porque existe essa força, como se fosse uma linha invisível aqui, entre esses dois corpos, tá? Então, essa é a teoria clássica da gravidade. O que seria a gravidade? Seria essa força, né? Se você está aqui, vamos dizer que isso aqui seja a Terra, se você está aqui em cima e tentar pular, essa força te atrai de volta, que é chamada de força-peso, tá? Só que a teoria da física clássica, ela não explica o porquê, como que esse corpo enxerga esse corpo e como esse corpo enxerga esse corpo para ter essa força entre os dois. Ela não explica a natureza dessa força, por que existe essa força, tá? Isso não é explicado na teoria clássica da física. Mas na teoria da relatividade geral de Einstein, ele já dá uma explicação para essa força que existe entre dois corpos que têm massa. Bom, então vamos entrar agora na teoria da relatividade de Einstein. Primeira coisa, o espaço-tempo seria como se fosse um tecido e ele seria uma única entidade. O espaço-tempo é como se fosse um tecido esticado, então ele pode ser deformado ou dobrado. Bom, gente, outro enunciado interessante da teoria da relatividade é que quanto mais gravidade houver, menos o tempo passa. Ou seja, por exemplo, se você estiver na Terra, o tempo vai passar bem mais devagar para você do que se você estivesse a, por exemplo, 20 mil metros de altura, tá?
quem estiver a 20 mil metros de altura, o tempo vai passar mais rápido, e para você ele passa mais devagar. Então, ou seja, quanto maior a gravidade, o tempo passa mais devagar, mais lentamente, tá? E outro enunciado interessante também é o seguinte: quanto mais rápido você anda, quanto maior velocidade você atinge, mais o tempo passa devagar. Ou seja, você viaja para o futuro. Por exemplo, se uma pessoa pudesse viajar na velocidade da luz, se ela viajar durante, sei lá, 10 segundos, por uma pessoa que estiver parada, é como se ela tivesse demorado horas. Ou seja, ela viajou no tempo. Então, quanto mais rápido uma pessoa estiver em velocidade, ou um objeto tiver velocidade, mais lentamente o tempo passa para ele. O outro enunciado da teoria da relatividade de Einstein diz o seguinte: um corpo de massa m deforma o tecido espaço-tempo. Tá? Então, se eu tenho esse corpo aqui, ele vai deformar, vamos dizer que isso aqui seja uma pessoa, ele vai deformar o espaço-tempo. Se isso aqui for um planeta, ou o Sol, também vai deformar o espaço-tempo. Sendo que a teoria da relatividade também diz o seguinte: quanto maior a massa do corpo, mais ele deforma o espaço-tempo. Então, se isso aqui é uma pessoa, deforma o espaço-tempo, mas deforma de uma maneira muito insignificante, quase não deforma. Agora, um planeta, o Sol ou um buraco negro, deforma muito mais. E quanto maior a massa, maior a deformação. Então vamos agora fazer um experimento para mostrar o que seria a gravidade na teoria da relatividade de Einstein. Por que existe a gravidade? Qual é o efeito dela? Vamos lá. Bom, gente, vamos fazer agora uma pequena experiência aqui, um pequeno experimento. Então imagine que esse tecido verde aqui seja o espaço-tempo, tá? Então, como todo tecido, ele pode ser deformado, pode ser dobrado, pode ser curvado e por aí vai. Bom, então o que acontece? Imagine também que esse tecido aqui esteja bem esticado. Eu sei que não está, mas é só para exemplificar. Imagine agora que ele esteja bem esticado. Imagine que essa bolinha aqui é uma pessoa. Uma pessoa deforma o espaço-tempo, mas deforma muito pouco, tá? Então, se uma pessoa estiver parada, imagine o universo sem nada aqui, sem nada em volta. Só o espaço-tempo é uma pessoa. Se a pessoa estiver parada aqui, a tendência dela é continuar parada no espaço-tempo, tá? Porque não tem nada em volta também deformando o espaço-tempo. Se ela tiver uma velocidade linear, ela vai manter essa velocidade linear, tá? Porque o espaço-tempo não está deformado, então ela continua indo na direção linear da velocidade dela, tá? Então isso é porque uma pessoa possui uma massa muito pequena e deforma muito pouco o espaço-tempo. Então agora vamos pegar algo mais pesado, tá? Bom, vamos colocar então essa bola aqui que vai representar, por exemplo, o Sol. Quando eu coloco aqui, como o Sol tem uma grande massa, ele já vai deformar bem o espaço-tempo, fazendo uma curvatura aqui em volta, tá vendo? Então o Sol está aqui, então ele deformou o espaço-tempo. O espaço-tempo agora se curvou na direção do Sol. Ou seja, o Sol deformou o espaço-tempo, tá? Então essa é a definição de gravidade. A gravidade é um efeito da deformação desse espaço-tempo. Tá vendo? Com a pessoa, o espaço-tempo não deformou praticamente nada. Então o que acontece? Imagina que se um planeta está vindo com uma... Vamos dizer que essa bolinha aqui seja o planeta. Se o planeta está vindo aqui com uma velocidade linear, a tendência dele quando cai nessa curvatura, que ele está vindo assim, é entrar em órbita. Porque é como se ele tivesse assim, ó. Tá vendo? Não dá muito para representar aqui, ó. Aí ele entra em órbita. Por quê? É como se ele estivesse caindo o tempo todo para dentro dessa curvatura. Só que como ele tem uma velocidade linear, ele não cai de vez. Então ele fica aqui girando e entra em órbita. Claro que aqui não tem como eu representar, porque existe o atrito desse planeta com o pano, né? Dessa bolinha com o pano. Então não tem como eu representar aqui ele ficar girando. Mas no espaço não existe esse atrito. Existe a curvatura do espaço-tempo. Então ele entra em órbita. É por isso que os planetas ficam em órbita em torno do Sol, tá?
Agora, se esse planeta viesse na direção do Sol, com uma velocidade na direção do Sol, ele iria cair para o Sol, porque ele aí estaria nessa direção. Agora, quando ele vem em lateral com uma velocidade linear, aí ele entra em órbita. Por isso que você tem os planetas em órbita do Sol, você tem a Terra em órbita do Sol, você tem... Vamos dizer que isso aqui fosse a Terra. Se essa bola maior fosse a Terra, então a Lua está orbitando em volta da Terra, tá? E o que seria a gravidade? Aí imagina, você está aqui, vamos dizer que agora essa bolinha é você e aqui é a Terra, né? Se você está aqui na Terra e você tenta pular, o que acontece? Você é puxado de volta... Olha lá, tá vendo? Você é puxado de volta para a Terra, ó. Tá vendo? Você pula e volta para a Terra. Se um objeto estiver aqui no céu e você soltar, ele cai em direção à Terra. Porque a Terra, vamos falar agora da Terra, ela está também curvando o espaço-tempo e produzindo o efeito da gravidade. Bom, gente, claro que isso daqui ocorre em 3 dimensões, mas aqui eu estou usando um pano para representar o espaço-tempo, porque fica mais fácil de entender. Mas esse efeito acontece nas 3 dimensões. Um corpo de massa m deforma o espaço-tempo nas 3 dimensões, tá? Então esse é o conceito de gravidade. Então é isso aí. Bom, gente, então por esse pequeno experimento que fizemos, podemos ver que a gravidade não é nada mais nada menos que uma deformação do espaço-tempo. Então isso é gravidade, é um efeito de geometria da curvatura do espaço-tempo, tá? Você nunca vai ver, por exemplo, um corpo maior orbitando um corpo menor, porque esse corpo menor deforma muito pouco o espaço-tempo, esse aqui deforma mais. Então dificilmente esse corpo vai cair numa curvatura aqui. Você sempre vai ver um corpo menor orbitando um corpo maior, como é o caso do Sol e dos planetas, como é o caso da Lua com a Terra. A Lua é menor e orbita a Terra. Por quê? Porque os corpos que têm maior massa deformam mais o espaço-tempo, o tecido do espaço-tempo. Bom, gente, então agora vamos falar sobre o que são as ondas gravitacionais. Imaginem 2 buracos negros, tá? Girando um em volta do outro, prestes a colidir. Cada buraco negro desse tem 30 vezes a massa do Sol, tá? Esse e esse. Então, antes de colidirem, eles começam a girar. Agora imagina, se eles têm 30 vezes a massa do Sol, eles deformam demais o espaço-tempo. Como antes de colidir eles começam a girar um em volta do outro, o que acontece? Eles estão aqui deformando o espaço-tempo e variando essa deformação, porque estão fazendo assim. Então o espaço-tempo aqui em volta está fazendo isso. Então está ondulando, uma variação. Ou seja, eles estão liberando energia na forma de onda gravitacional, tá? É a mesma coisa que você pegar uma pedra e jogar no meio de um lago. Vão se formar ondas mecânicas, né, que vão se abrir. Mas nesse caso aqui são ondas gravitacionais, ou seja, ondas de deformação do espaço-tempo. E quando eles colidirem, vai ser liberada uma quantidade enorme de energia que vai viajar no espaço através de ondas gravitacionais, na forma de ondas gravitacionais, né? Vão ondular e sair assim, vão abrir. Então é isso que acontece, aí os buracos negros vão se colidir e vão formar as ondas gravitacionais, que são variações, são ondulações no tecido do espaço-tempo, como eu expliquei para vocês da teoria da relatividade.